Boa noite, meus amigos e irmãs do Centro Espírita Cearense, todos os demais ouvintes, irmãos e irmãs, que neste instante nos escutam pelo YouTube do Centro Espírita Cearense. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe em todas as horas da nossa vida. A mensagem de abertura diz o seguinte: causas espirituais das doenças. Perguntas e respostas, Chico Xavier, Emmanuel, do livro Leis do Amor. Quando perguntado a Emmanuel sobre as causas das doenças, se impostas pelas leis divinas e como elas se instalam, ele respondeu: encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação mostram-se na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias mais duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que um dia se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. A advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma é: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Olá, amigos. A leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é do capítulo 28, coletânea de preces, prece do capítulo 5, prece pelos doentes e pelos obsidiados. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso, e o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição.
Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborado pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica e depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece. É importante a gente entender que a mente vigilante é sempre responsável pelas nossas doenças do passado e do presente. Normalmente, quando delinquimos, quando desvirtuamos a lei divina, quando nos descuidamos do nosso corpo, matando as células antes do tempo, quando utilizamos mal os alimentos, e maltratamos o nosso corpo, quando somos ociosos, preguiçosos, desvirtuando também o caminho da evolução que poderia ser produtivo, nós estamos construindo o nosso presente e o nosso futuro. Então, quando já nascemos com algumas mazelas, com vários problemas, esses problemas não são somente imposições da lei divina, mas são decisões, definições da lei divina para que a gente possa restabelecer em nós o equilíbrio, a harmonia. Às vezes são provações que nós pedimos para o nosso adiantamento na encarnação seguinte, e às vezes são expiações. Então, as dificuldades que nós vivemos sempre são frutos da nossa imperícia, da nossa imprevidência diante da lei divina. E normalmente nascemos no seio da mesma família com a qual no passado e agora no presente estamos juntos delinquindo, nos cumpliciando, sendo cúmplices de alguma dessas mazelas, essa maceração do corpo, pela invigilância mesmo, pela falta de cuidado. Então, tanto a mensagem lá no prefácio, no item 77 do capítulo 28, quanto a mensagem de Emmanuel respondendo às questões de Chico Xavier e Valdo Vieira sobre as causas das doenças e sobre a lei divina, tanto uma quanto a outra vão nos mostrar que cada vez que estamos numa existência, se tivermos a possibilidade ou a condição de nos harmonizar com a lei divina, sem burlarmos e sem delinquirmos, nós poderemos ter uma vida mais saudável. E sempre lembrando a mensagem de Jesus, como o próprio Emmanuel adverte: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Queremos vida saudável amanhã? Cuidemos logo agora, mantendo a nossa mente em harmonia e sendo vigilante com o corpo e com a alma. E ainda nos lembra o Evangelho, lá no prefácio, que se, apesar de todos os nossos esforços nesta vida, não pudermos curar as nossas doenças, devemos suportar com resignação. E ainda nos diz, se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Quer dizer, nós temos a medicina para nos ajudar. Se tudo o que fizermos, buscando a ciência, buscando a medicina, buscando a oração, ainda assim não houver a cura do nosso corpo, é porque, com certeza, havia uma necessidade de que passássemos por aquela doença para que nos resignemos, para que aprendamos. O Espiritismo nos ensina, através do magnetismo, o poder da ação fluídica. E aí também muitas vezes, através da mediunidade curadora, a depender se o espírito já conseguiu resolver suas questões mais
mais complicadas, mais complexas, e chegou o tempo do fim da aprovação ou da expiação prevista, o magnetismo pode curar. Mas tudo depende também da nossa ação. Pai amado, mestre querido, neste momento, vamos para a prece de fluidificação das águas. Senhor Jesus, neste momento, através de uma prece extraída do livro de Lorival Lopes, Preces da Vida, intitulada Deus, Caminho e Vida, que assim diz: Deus, o que seria de nós sem ti? O que seria de nós sem a tua luz que nos clareia os caminhos? O que seria de nós sem a tua força que nos sustenta a marcha? De ti vêm todas as boas coisas, a direção para os nossos pés, a disposição para viver o bem-estar. Agora colocamos o nosso pensamento à tua disposição com fé. Recebemos um influxo para cima, para a alegria, para compreender o que podemos dar e receber, o que somos e para onde vamos. Consideramos vencidos em nós os vícios, a maldade, o pessimismo, a solidão. E com isso a paz se apresenta. Sustenta, ó Deus, a nossa vida nesse bom sentido. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Pai amado, mestre querido, com essa prece, te pedimos, ó Pai, que essas palavras tão maravilhosas, tão iluminadas, sejam colocadas como um bálsamo curador em todas as águas do universo, que possamos usá-las como se usa uma paz interior em cada um de nós, que todas as amarguras que possamos ter nos nossos corações possam ser retiradas através da ingestão desta água benfazeja que neste momento te pedimos, ó Pai, para junto com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, possam ser fluidificadas, possam ser abençoadas em nome de Jesus. Que assim seja.